Você está de plantão e recebe um paciente com uma pneumonia complicada. Para não correr risco, decide administrar comprimido de vancomicina para o paciente. O paciente piora. Aonde está o erro? Pois é, no uso de vancomicina por via oral, porque a absorção ela é baixa. Mas, espera um pouco. Se a absorção da vancomicina por via oral é baixa, por que existe comprimido de vancomicina? Fica comigo que hoje a gente vai entender quando é que a gente usa vancomicina via oral. Roda a vinheta. Olá, surtados! Na aula de hoje nós vamos falar de glicopeptídeos, artilharia pesada. Basicamente, vamos falar de vancomicina e teicoplanina. Como sempre, vamos começar revisando o mecanismo que nós falamos na nossa aula inaugural sobre antibióticos. Lembrando que quando a gente fala das bactérias e uso de vancomicina, nós estamos falando de bactérias gram-positivas. João, por que gram-positivas? Porque as bactérias gram-positivas, elas têm a parede celular, e a parede celular ela é feita de peptidoglicano. Peptidoglicano. Aquele açúcar que ele forma várias camadas entre si para formar aquela parede grossa das bactérias gram-positivas. João, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que as camadas elas são unidas por uma ligação entre elas, que vocês vão lembrar lá da nossa aula de beta-lactâmicos, que geralmente essa ponte ela é feita aqui e ela é mediada por uma enzima. Essa enzima é a PBP, Penicillin Binding Protein, ou proteína ligadora de penicilina. Mas ela não é o nosso foco de hoje, porque a PBP ela é inibida pelos beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos. Bom, por que você está dizendo isso? Porque os nossos glicopeptídeos, eles também vão interferir na síntese de parede celular. Mas de que jeito? No final de cada um desses aminoácidos pendurados, nós temos aqui esses aminoácidos que são as D-alaninas. Para que essa ponte seja feita, as D-alaninas que estão do lado, elas precisam ser ligadas. Mas o que a vanco e a teico fazem? Elas formam uma barreira quase como se fosse um capacete em torno da D-alanina. Quando essa barreira ela é criada, não consegue se estabelecer essa ponte entre elas. Então, qual que é a diferença de um beta-lactâmico para um glicopeptídeo? O beta-lactâmico ele vai fazer uma inibição da enzima, da PBP. No caso dos glicopeptídeos, eles vão fazer uma inibição de substrato. O que isso quer dizer, João? Isso quer dizer que apesar da enzima estar lá, eles vão inibir o próprio substrato do peptidoglicano para que não faça essa ponte. Então a gente vai dizer que nesse caso, os glicopeptídeos, eles vão fazer inibição de substrato. Inibição de substrato. Muito bem. João, então você está me dizendo que a diferença deles é essa? Isso é importante, a pergunta de prova, porque tanto glicopeptídeos quanto beta-lactâmicos, eles fazem ataque aonde? Em parede celular. O mecanismo é o mesmo? Não é. A diferença, então, repetindo, os beta-lactâmicos atuam na enzima que faz a ponte e os glicopeptídeos, eles atuam inibindo os aminoácidos. Tudo bem? João, conta pra gente, quem que é o foco? O nosso foco aqui, lembrando que nós estamos falando de bactérias gram-positivas, nós estamos falando de quem? Estamos falando de Staphylococcus aureus. João, qualquer Staphylococcus aureus? Não. Aqui nós estamos falando de MRSA, Staphylococcus aureus methicillin resistant, ou seja, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. João, aquele aureus resistente que a gente viu na comunidade, nas outras aulas? Não. Aqui nós estamos falando de MRSA hospitalar. Então, é aquele aureus que ele não só é resistente, mas ele não é adquirido da comunidade. Ele tem um perfil de sensibilidade diferente, porque ele foi sofrendo a pressão do ambiente hospitalar. Então a gente está falando de um MRSA mais grave. João, quem mais? Aqui nós também vamos falar de Staphylococcus epidermidis, também conhecido como MRSE, ou Staphylococcus epidermidis resistente à meticilina.
João, assim como o MRSA? Sim, assim como o MRSA, mas outra espécie de Staphylococcus. João, quem mais? Aqui a gente também precisa lembrar de quem mesmo? E temos que lembrar de Streptococcus. Streptococcus. Estamos falando de Streptococcus pneumoniae. João, aquele mesmo Streptopneumoniae que a gente viu na aula de beta-lactâmicos é o mesmo pneumoniae, mas aqui a gente está falando de um pneumoniae resistente. Então é um pneumococo que ele tem um perfil diferente. Aí, nesse momento, já estão pensando assim, João, todos estão falando que é resistente. Sim, porque a gente não chama de artilharia pesada à toa. São bactérias que têm um perfil de resistência maior aos outros antibióticos e a gente vai lançar a mão da vancomicina como uma alternativa. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de um pneumococo resistente. Resistente. Tudo bem? Além disso, a gente tem que lembrar do quê? Nós temos que lembrar de enterococos. E aqui a gente está falando principalmente de enterococos fecalis. Bom, tem outro? Tem o Enterococcus faecium, mas ele tem um perfil de sensibilidade à volicia tecos com as preferências de sensibilidade ao Enterococcus fecalis. Tudo bem? E aqui nós vamos adicionar o grupo de Staphylococcus coagulase negativa. Aquele aluno atento vai dizer assim, João, mas o epidermide já é coagulase negativa. Eu sei, mas é que o epidermides ele é clássico de tantas infecções que a gente tira ele do grupo para poder dar um brilho, para dar um destaque, para dar aquela luz de palco que ele merece. Mas existem outros de coagulase negativa, como Staphylococcus e assim por diante. Então estão todos agrupados em Staphylococcus coagulase negativa. Importante dizer que todos eles têm uma parede celular espessa, porque são gram-negativos, e se eu faço inibição dessa parede, a vanco e a teico têm uma ação bactericida. Importante dizer que aqui nós temos uma ação bactericida. Tudo bem? Importante lembrar que o bactericida é aquela característica que mata, para diferenciar daqueles antibióticos que são bacteriostáticos, que eles param o metabolismo da bactéria, mas eles não matam ela direto. Os nossos bactericidas, eles matam diretamente. Tudo bem? João, tá bom. Eu já sei quem é a droga, eu já sei como que ela funciona e eu já sei quem eu tenho que ter atenção. Aonde é que a gente vai utilizar a mão? Então vamos lá, jovem gafanhoto. A gente começa falando do sistema nervoso central. E aqui entra uma das pegadinhas mais cobradas. João, que pegadinha é essa? Aqui a gente começa a falar, por exemplo, de meningite. João, mas a meningite, qual meningite? Pois é, quando o paciente entra e ele tem suspeita de meningite, ainda não se sabe quem é. Então existe o risco aumentado para quem mesmo? Para meningococo. Então quando a gente fala de meningite, nós podemos falar de meningococo. João, mas além do meningococo, quem também é clássico como agente de meningite? O streptopneumoniae. Então eu posso ter um strepto pneumônio. Aí, aquele aluno ligeiro, atento, vai falar assim, João, calma um pouquinho que tem um erro no que você falou. O meningococo é a bactéria Neisseria meningitidis. A Neisseria não é um gram positivo. Então, se a vanco só funciona em gram positivo, por que eu vou utilizar vanco em um gram negativo? Aí é que está a grande sacada. Quando esse paciente ele chega com suspeita de meningite, eu não sei quem é o agente que está causando. Pode ser o meningococo, como pode ser o Streptopneumoniae. Então, o que a gente faz? A tal da terapia empírica. Então, na suspeita de meningite, geralmente se faz o uso empírico de vanco, mais o que mesmo que a gente já viu? Ceftriaxona. Ceftriaxona. João, por que isso? Porque muitas vezes a ceftriaxona sozinha pode não cobrir um pneumococo que é muito resistente. E esse paciente que já está com uma meningite, ele não pode ser tratado a qualquer jeito. Ele precisa de uma cobertura para ter uma solução rápida. João, como é que a gente vai saber se mantém vanco ou não? O paciente entrou, está internado, suspeita de meningite, pede-se a cultura. Se a cultura vem negativa para gram-negativos,
se mantém a vanco. Agora, se essa cultura vem positiva para gram negativos, retira-se a vanco e mantém a ceftriaxona, que faz uma cobertura muito mais inteligente. Então, o uso de vanco para meningite, se a gente não sabe quem é, ele serve para cobrir principalmente gram positivos existentes. Tudo bem? Importante a gente dizer que tem um detalhe que é a vanco, ela é uma molécula gigante e o fato dela ser uma molécula gigante é o que explica a dificuldade que ela tem de atuar em gram negativo. Porque a gente tem que lembrar que a bactéria gram negativa, ela tem uma parede celular fininha e ela tem uma membrana externa. Então a vanco não passa pela membrana externa, logo ela não chega na parede celular. E tem um detalhe importante na meningite, é que a vanco, ela tem uma penetração ruim. Então a vanco tem uma baixa penetração da vanco no sistema nervoso central. Isso quer dizer que, se eu quero utilizar vanco para uma possível meningite, a dose terá que ser aumentada, a concentração sérica tem que ser muito maior, justamente porque a vanco não entra direitinho no sistema nervoso central. Tudo bem? Com isso, nós chegamos no nosso trato gastrointestinal. E aqui vem aquela nossa perguntinha da abertura, que é: aquele paciente que internou por pneumonia resolveu se fazer vanco via oral, o paciente piorou e nós concluímos que, bom, a vanco por via oral, ela não é bem absorvida. Logo, a vanco para tratar infecções sistêmicas, ela tem que ser IV. E a pergunta então é assim, João, se ela não é absorvida, por que que existe vanco via oral? A vanco via oral, ela tem um outro contexto de uso e aquele aluninho que está assistindo às aulas do Surto do Saber, está curtindo, comentando e compartilhando, ele vai falar assim, João, na aula de quimolonas, você falou do norfloxacino e você falou que o norfloxacino ele também não é absorvido. Logo, ele fica no tubo gastrointestinal e ele geralmente trata bactérias aonde? Do próprio tubo. Então a gente pode dizer que a vanco faz a mesma coisa, só que para gram-positivos? Sim. E o uso de via oral da vancomicina geralmente é para infecções do próprio trato gastrointestinal. Então, quando a gente fala de TGI, nós estamos falando de vanco por via oral. João, que tipo de bactérias a gente vai resolver aqui? Aqui nós estamos falando de infecções como a infecção por Clostridioides difficile. Ah, então se eu tenho uma infecção por Clostridioides difficile, a gente pode tentar fazer esse tratamento com vanco, porque a vanco não será absorvida e ela ficará no tubo gastrointestinal. Isso, inclusive, já foi pergunta de prova em uma das Olimpíadas de Medicina Nacional que tem no país. Ou seja, vanco VO tem utilidade, João? Tem. Para tratar infecção sistêmica? Não. Para tratar infecções de gram-positivos no trato gastrointestinal. Tudo bem? Então, TGI, vanco VO em Clostridium difficile. Tudo jóia? Muito bem. Nossa próxima parada é justamente quando a bactéria cai na corrente sanguínea. E aqui a gente está falando de riscos para bacteremia. Bacteremia. João, eu não lembro. O que que é bacteremia? A bacteremia é quando a bactéria ela cai na corrente sanguínea e ela faz uma infecção da corrente sanguínea. João, a bacteremia ela fica por si só? Não. É importante lembrar que a bacteremia ela pode evoluir para a sepse, que é quando essa infecção que estava no líquido sanguíneo, ela extravasa para órgãos e tecidos adjacentes. Então, essa nossa bacteremia, ela pode evoluir para uma sepse. João, e quais são os riscos de bacteremia? Principalmente aqueles pacientes que fazem uso de catéter, catéter ou o que mais? Prótese. Exatamente. Aqueles pacientes que têm risco de catéter ou de prótese, eles têm maior risco para bacteremia. Isso porque o catéter é uma via de entrada justamente para essas bactérias. Importante lembrar que áureos e epidermides costumam ser bactérias de colônias da pele, então são mais fáceis de entrar no catéter. No caso de prótese, são aqueles pacientes que fazem uma cirurgia, por exemplo, de joelho,
de quadril, e durante a cirurgia é contaminado com as bactérias de pele, que são geralmente áureos e geralmente epidermides, e pode levar com que essas bactérias saiam do lugar, caiam na corrente sanguínea, façam uma bacteremia e pode evoluir para uma sepsis. Então aqui nós estamos falando de quem mesmo? Aqui nós estamos falando de um risco aumentado para áureos e estamos falando de um risco aumentado para epidermides. João, tem mais algum cuidado? Tem. Porque lembra que se esse paciente ele está em sepse, isso quer dizer que a nossa bactéria pode ir para onde? Sistema nervoso central. Então, aquele paciente que tinha bacteremia ou que já foi admitido com sepse, ele tem que ter um cuidado, tem que ter uma cobertura no cuidado do quê? De sistema nervoso central. E, João, o que a gente tem que lembrar mesmo? A gente tem que lembrar que a penetração da vanco no sistema nervoso central é baixa. Logo, se eu tenho risco aumentado para bacteremia, a gente precisa lembrar de baixa penetração de vanco. Logo, tem que aumentar a dose para aumentar a concentração sanguínea. Tudo bem, surtados? Muito bem. Falando de bacteremia, a nossa próxima estação de preocupação são os pulmões. E quando a gente fala dos pulmões, nós estamos falando de pneumonia. Pneumonia. Aí aqui na aluno atento vai falar assim, João, mas na outra aula, quando a gente falou de beta-lactâmicos, você disse que eles são a escolha para pneumonia, porque a gente tem o risco de streptopneumone, tem um risco aumentado para hemófilos, tem um risco aumentado para moraxella. Pois é. Só que essa pneumonia por pneumococo ou outros agentes, ela geralmente é uma bactéria resistente. Então, muitas vezes é uma pneumonia em que tentou o tratamento inicial com beta-lactâmico, não funcionou e precisou escalar. Ou então é aquele paciente que já está com uma pneumonia grave e não abre espaço para teste. Então lançamos mão de artilharia pesada, vanco ou teico. Tudo bem? Só que essa pneumonia costuma ser uma pneumonia que chamamos de pneumonia hospitalar. Muitas vezes é um paciente que adquire essa pneumonia numa internação no hospital para outros problemas que ele já tinha. Então é preciso ficar atento a quê? É preciso ficar atento a streptopneumone. Também é importante ficar atento a enterococos. Enterococos. João, só isso? Não, porque também existe um risco aumentado para áureos. Então, áureos. Tudo bem, surtados? Então, essas pneumonias são mais graves e percebam que a gente está falando aqui de infecções em lugares diferentes em que todos são graves, porque são bactérias que têm um perfil de resistência diferente. João, como é que a gente vai saber se essa bactéria tem um perfil de resistência ou não? Esse perfil de resistência, ele é feito no exame do antibiograma. João, e como é que a gente sabe se essas bactérias, quem que são elas e como é que a gente identifica? Geralmente faz um crescimento dessas bactérias num meio de cultura e existem meios de identificação. O meio old school é através das provas bioquímicas, em que a gente faz testes de metabolismo. E existe o jeito new school, em que se usam mecanismos eletrônicos para poder descobrir quem são, como é o caso do mal de Toff. Agora, comenta comigo aqui embaixo se vocês têm interesse de saber sobre métodos de identificação e diagnóstico dessas bactérias. Quem sabe a gente produz conteúdo sobre isso. Passando da pneumonia, agora nós chegamos no coração e agora a gente vai falar dela, da mais preocupada e que saiu o guideline há pouco, que é a endocardite. Endocardite. João, o que é endocardite? A endocardite é quando a gente tem uma infecção, aqui a gente está falando de agente bacteriano, aonde? No coração. João, é grave? É gravíssimo, porque as bactérias se instalam ali e podem espalhar pelo resto do sangue, fazendo uma bacteremia, uma possível sepse, e podem inclusive fazer dano da válvula cardíaca, levando com que esse paciente tenha que trocar essa válvula cardíaca. Então é importante que a gente se atente à endocardite. João, quem é o nosso risco para endocardite? Aqui a lista é imensa, mas a gente sempre fica atento a áureos e também ficamos atento a enterococos. Tudo bem? Então, quando a gente fala de endocardite, é preciso ficar atento a esses dois e ser rápidos, porque a gente não abre espaço para esse tipo de infecção.
Tudo bem, surtados? Então, quando a gente fala no coração, é preciso lembrar de endocardite, saber se esse paciente fecha ou não fecha os critérios, e daí lançar mão do quê? De uma droga potente que resolva o problema. Tudo bem? Dito isso, a nossa próxima estação é quem? O osso. E lá nós estamos falando de osteomielite. João, o que é isso? A osteomielite é essa infecção que pode ter vindo da corrente sanguínea ou não e atingir o osso e fazer uma infecção localizada. João, por exemplo, quem? Pacientes que vieram do trauma, se for um trauma extenso, ficou exposto, pode chegar a uma infecção e virar uma osteomielite. Pacientes de prótese, essa prótese pode levar a uma osteomielite. Então, João, que único que a gente tem que ficar atento? Aqueles pacientes que de alguma maneira foram expostos a alguma situação em que pode ter tido acometimento próximo do osso. A gente tem que ficar atento à osteomielite. Tudo bem? Então, João, quem que geralmente é clássico para a gente pensar em osteomielite? Tem que ter um cuidado aumentado para epidermides. Epidermides. João, por que o epidermides? Porque o epidermides é uma bactéria que está na pele, mas nesses pacientes que são expostos, e justamente no epidermides resistente, ele costuma crescer muito bem. Então ele ganha espaço nesse tipo de infecção. Assim como falamos também do epidermides, aonde? Na bacteremia, porque ele se aproveita da condição fisiológica, daquela condição bioquímica para fazer seu crescimento. Tudo bem? João, tudo bem. Agora, uma parte que é importante, tanto quanto a gente entender aonde a gente usa a droga, é importante a gente entender aonde a gente não usa. João, aonde que a gente não vai usar vanco? Não usamos vanco em gram negativos. Não cobre. Não cobrem quem, João? Não cobrem gram negativos, que nós já vimos. Não cobrem atípicos e não cobrem anaeróbios gram-negativos. Então, João, posso utilizar para gram-negativo? Não. Posso utilizar para... Não. Posso utilizar para aeróbico? Não. Não pode utilizar para esses três porque não vai ter cobertura. Tudo bem, surtados? E agora vem um ponto muito importante, que é o que chamamos de o padrão ouro da Vanco. João, o que é o padrão ouro da Vanco? O padrão ouro da Vanco é o seguinte: quando fazemos uso da Vanco, ela só funciona numa faixa determinada de concentração. Então, esse paciente, ele precisa ser monitorado para que a quantidade, a concentração de vancomicina, ela esteja numa faixa que seja funcional, mas numa faixa que ela seja estável. Se ela diminuir demais ou se ela aumentar demais, você pode, se diminuir, não ser eficaz, e se aumentar demais, ela pode ser muito tóxica. Então, aqui nós falamos da vancocinemia. Vancocinemia. João, o que é isso? A vancocinemia é o exame que é feito e os parâmetros são medidos para que a gente consiga estimar quanto que aquele paciente tem de vancomicina na corrente sanguínea e saber, a partir daquela concentração, se a gente aumenta a dose próximo, se a gente diminui a concentração da próxima dose e ir ajustando. João, tem alguma coisa importante aqui? Tem. Existe um parâmetro que se chama AUC-MIC. E no caso da Vanco tem que ser maior ou igual a 400. O que isso quer dizer? Aqui é uma relação entre a AUC, que é Area Under the Curve, e entre MIC, que é a concentração inibitória mínima. João, o que são esses conceitos? A Area Under the Curve, ela quer dizer exatamente o quê? Qual que é a quantidade de droga que eu tenho na corrente sanguínea daquele paciente? Então aqui eu estou olhando basicamente o que mesmo? A concentração. Concentração. E o que é a MIC? A MIC é a concentração inibitória mínima que aquela droga tem para matar a bactéria. Então, João, qual que é a quantidade mínima que eu tenho que ter para determinada bactéria? É isso que a gente chama de MIC. Então, quando eu faço a área sobre a curva dividido pela MIC, esse valor tem que dar maior ou igual a 400 para eu saber que eu estou sendo eficaz no tratamento daquela infecção. Lembrando que a MIC ela vai ser a
concentração inibitória mínima. Muito falada na microbiologia. Inclusive, conta aqui pra gente se vocês têm interesse em ter aulas da micro também. João, é importante isso? Muito! Não se faz uso de vanco sem vancocinemia. O famoso vamos vancocinemiar o paciente. Tudo bem, surtados? Agora, resistência. O que é importante? É importante porque existe um gênero de bactéria que tem crescido largamente a resistência dela a vanco. E nós estamos falando de quem? Estamos falando de enterococos. Então, quando falamos de resistência, o nosso olhar tem que ser para enterococos. João, qualquer enterococos? Não. Hoje nós estamos falando de um tal de VRE. O VRE é aquele enterococos resistente à vancomicina. Então tem que ficar de olho nesse enterococo. João, me conta que resistência é essa? Quando a gente falou do mecanismo, e percebam como entender o mecanismo é fundamental para entender a doença. A gente falou que a vanco se liga a que mesmo? A esses resíduos de D-alanina que estão ligados. O que faz o enterococcus? Ele faz uma troca dessa D-alanina por outro aminoácido. Então ela faz uma troca. O que é essa resistência? É uma troca. Troca do que, João? É uma troca de D-alanina por um D-lactato, por um DLAC. João, só DLAC? Não. Pode ser DLAC ou pode ser uma D-serina. Então, quando ele faz essa troca de D-alanina por D-lactato ou D-serina, a vanco não reconhece mais o sítio de ligação. Então, ela perde o quê? A sensibilidade para essas bactérias. João, se a gente tem uma resistência de enterococos por essa troca, por esse mecanismo, então acabou, fim de linha, o paciente vai morrer? Não. Existem outras drogas que a gente pode lançar mão, mas lembrem que se a gente começa a perder a artilharia pesada, a gente vai ter que usar outras drogas que vão ter seus problemas. João, você está falando de quem aqui? A gente está falando, por exemplo, de uma troca por linezolida ou daptomicina. João, fala mais dessas drogas? Não, porque elas vão aparecer em aulas próximas. Mas é importante lembrar que um detalhe aqui é fundamental. Essas trocas aqui estão associadas a alguns genes de resistência. E só para vocês terem em mente, estamos falando aqui basicamente de dois genes que são muito falados. Estamos falando aqui do VAN-A e do VAN-B. João, o que é isso? São genes que estão associados a essa produção de outros resíduos na nossa cadeia de peptidoglicano. João, fala mais de resistência? Não, porque a pedido de um de vocês, que eu fiquei sabendo, a gente vai montar uma aula só de resistência em breve. Guardem que são cenas dos próximos episódios. Dito isso, chega o momento da gente discutir algo que é muito importante, que é, João, a gente está falando de vanco e de teico. Até agora a gente falou muito da vancomicina. Mas e a teico? Quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso a outra? A vanco e a teico, elas têm perfil de sensibilidade semelhante, mas a teico ela é ainda mais abrangente do que a vanco. João, tá, mas então qual que é a diferença de uma para outra? As diferenças são no uso. Por exemplo, a vancomicina, para eu administrar, ela tem que ser intravenosa ou ela tem que ser o que é mesmo? Via oral. Então a gente pode falar de uso intravenoso ou uso via oral. João, e no caso da teico? A teico a gente pode fazer um uso intravenoso, mas também pode fazer um uso intramuscular. Tudo bem? Então existe essa alternativa. João, que mais? A meia-vida da vanco, ela é menor. Isso quer dizer que tem que ser utilizada várias vezes, tem que ficar medindo ela toda hora. A teico, ela tem uma meia-vida maior, ou seja, não precisa ficar administrando várias vezes. Então aqui ela tem uma meia-vida menor, e no caso da teico, ela tem uma meia-vida maior. João, o que isso implica? Isso implica em monitoração. Nesse caso da vanca, eu preciso aumentar a minha monitoração. João, e no caso da teico, eu preciso diminuir a minha monitoração.
ou muitas vezes eu nem faço essa monitoração. João, que mais? Existe um risco também da vanco de causar uma nefrotoxicidade. Então, a vanco tem uma nefrotoxicidade que a teico não tem. Então, existe aqui um aumento maior de nefrotoxicidade. João, e a teico? A teico tem um risco muito menor de nefrotoxicidade. João, até agora só vi benefício na Teico. Por que a gente não usa ela então? Por dois motivos. O primeiro é que a Teico ela tem um valor muito maior do que o da Vanco. Então nem todos os serviços de saúde conseguem utilizar. E além disso, o armazenamento também é diferente. Então, pesando os riscos e os benefícios, a Teico é uma droga que ela é mais resguardada para pacientes que realmente precisam muito dela. Ou seja, é uma droga que a gente usa em situações e pacientes muito especiais. Tudo bem? E agora chegou a hora de falarmos daqueles nossos cuidados, dos nossos warnings. Quais são os nossos riscos? E a Vanco é uma droga em que os riscos brilham e brilham muito. João, como assim? O primeiro risco ao se utilizar Vanco é o que chamamos de síndrome do homem vermelho. João, como assim? A síndrome do homem vermelho é o seguinte: imaginem um cenário. Você está lá de plantão, pede para fazer uma bolsa de vanco para o paciente e minutos depois a enfermagem te liga. Doutor, o paciente está ficando vermelho, está com coceira, a gente parou a droga. Coloca que ele é alérgico a vanco e o perigo é colocar que ele é alérgico, porque a vanco ela tem um efeito adverso muito especial dela. Isso que a gente está observando, que parece uma alergia, não é uma alergia verdadeira. É o que chamamos de uma quase alergia ou uma pseudoalergia. Porque imagina só, quando a gente tem uma alergia, aquela droga sensibiliza aquela região e os mastócitos, em resposta, vão fazer uma liberação de histamina. No caso da vancomicina, a própria vanco ela faz o quê? Um efeito tóxico no mastócito e ao ela tocar nele, ela causa a liberação de histamina. Então, esse efeito que parece uma alergia é uma falsa alergia, porque não é uma alergia à droga. João, como assim? Mas então o que eu vou fazer nesse cenário? Nesse caso, a síndrome do olho vermelho é uma condição que costuma aparecer quando a infusão de vanco ela é muito rápida. Ah, então a síndrome do homem vermelho ela é causada com um aumento da infusão de vancomicina. João, isso acontece com a teico? Não acontece. Esse é um efeito da vancomicina. João, então o que eu vou fazer se o paciente acontece isso? Geralmente o que se diz as diretrizes e que se costuma fazer um sentido clínico é fazer um uso de antihistamínico para controlar aquele quadro agudo e depois fazer uma infusão lenta da vancomicina, porque a infusão lenta ela vai fazer uma toxicidade menor no mastócito, causando uma liberação muito menor de histamina. Então, geralmente o que se observa aqui é um aumento da liberação de histamina. Qual que então é a solução? Infusão lenta de vanco. Tudo bem, surtados? Percebam como isso é fundamental e tem tudo a ver com a farmacocinética da vanco. Tudo bem? E também com os mecanismos com os quais ela atua. Em seguida, nós começamos a falar da nefrotoxicidade. João, a vanco ela é nefrotóxica? Sim, nefrotoxicidade. João, mas é uma toxicidade da droga mesmo? Ou é uma toxicidade ao estilo de outras drogas, que elas se acumulam ali e causam aquela fibrose intersticial? Não, aqui a gente está falando de uma toxicidade verdadeira da vanco. Mas essa toxicidade da vanco, geralmente ela é intensificada quando o paciente está fazendo uso de outras drogas. João, me fala um exemplo. Por exemplo, quando o paciente também faz uso de aminoglicosídeos, o uso de vanco é um risco aumentado para nefrotoxicidade. Ou então esse paciente pode estar fazendo uso de pipetazo.
pipetazo. A nossa famosa piperacilina com tazobactam. Existe um risco aumentado também. E por último, mas não menos importante, o uso de anfotericina B. Então, o uso desses três trazem um risco aumentado de nefrotoxicidade. João, o que é importante então nesse paciente? Acompanhar a creatinina dele. Então, é importante fazer uma monitoração da creatinina, porque a creatinina então será um parâmetro importante para entender como está a função renal desse meu paciente em uso de vanco. João, que mais? Agora vamos falar da ototoxicidade. João, ototoxicidade? Pois é, ototoxicidade. João, a vanco causa? A vanco pode causar ototoxicidade, mas é um evento adverso raro. João, então não é importante. Não, ele é importante. O que a gente tem que pensar é assim: é um efeito comum? Não. É um efeito possível? Sim. Então, quando a gente fala de um evento adverso raro, é que ele não é comum, mas ele é possível. Mas é importante ter ele no nosso radar. Então, ele é um evento raro. O evento raro. Tudo bem? Então, surtados, vamos lembrar, quando a gente fala de vancomicina, a gente está falando do quê? A gente está falando de bactérias gram-positivas. Se eu quero tratar uma infecção sistêmica, tem que ser utilizada por via intravenosa. Se eu quero tratar uma infecção do tubo digestório, a gente faz o quê? Faz o uso de comprimido, que é a indicação. E a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a resistência, que é crescente, lembrar que a gente tem que sempre, mas sempre fazer a vancocinemia daquele paciente e tomar alguns cuidados. Que cuidados? Tempo de infusão, se esse paciente faz ou não faz uso de outras drogas e se ele tem algum evento adverso que pode vir da administração daquela droga. Se vocês acharam que fez sentido, curtam, comentem, compartilhem, não esqueçam de se inscrever no canal e mandar para aquele amiguinho de vocês que sabe que a Vanco é pau para toda a obra, mas não sabe por quê. No mais, nos vemos no próximo episódio em mais um Surto de Saber.